Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Vamos falar sobre algumas denúncias que têm acontecido e sobre a questão, um desabafo aí dessa entrevista do Ontem Ares, um negócio, tá? A gente tá falando aqui, tá bom? Mas antes disso, gente, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, segue a gente nas redes sociais, tá? Então vamos falar de São Paulo, né? Bom, pessoal, é o seguinte, né? Nessa semana aí a gente teve duas denúncias, né, que envolvendo São Paulo, né? Uma com a Offside, né, uma empresa de logística, né, que tem vários clubes, né, que ela presta serviço, né? E vários clubes aí estão na mira aí da Polícia Civil, né? Entre essas questões de possíveis, né, dessa investigação de desvio de dinheiro, tá envolvido o Carlos Belmonte, o Rui Costa e o Nelson, né? Nelson, enfim, ex-adjunto de futebol, né? Então tem essa situação. E agora ontem também saiu uma questão lá no Lance, né, até falando sobre a questão de uma empresa, né, que está envolvido o senhor Dedé, o Casares, e também tem uma correlação com o presidente da Federação Paulista de Futebol, né, uma empresa Miclin, né, que é justamente uma empresa de limpeza, né, ela deveria ter 96 funcionários, se não me engano, segundo a reportagem lá, né, do Lance. E na realidade ela tem ela só para serviço só tem 39 funcionários, né? O São Paulo fechou um acordo com ela para que ela alocasse 96 funcionários, porém nos momentos ali e tal, só tem 39 funcionários, né? Ou seja, cadê o restante dos funcionários, né? Funcionário fantasma, né? O Mr. Gaspar, né? Enfim, daí fica aí o questionamento, né? E aí tivemos a coletiva do Ontem, né? E aí a coletiva do Ontem é aquela situação. Sabonetou um monte de coisa, não pode ser voto híbrido, porque se tiver alguma irregularidade a gente tem que abrir o voto, e o voto não vai ser mais secreto, falando que ele é a favor da separação do social com o futebol, a favor da votação do sócio-torcedor, né, aquela coisa toda, inclusive recebeu uma prensa lá da torcida independente e ele falou que era a favor lá dessas situações, enfim, então tem tudo isso, gente, assim, e aí eu vou fazer um desabafo aqui sobre essas situações, né, a gente vê o São Paulo nessa situação, a gente vê várias investigações aí rodando São Paulo, né? Não só essas duas que eu citei aqui, mas também aquela questão da Mara Casares, os 104 boletos da Mara Casares que o Júlio Casares saiu das contas do Júlio Casares, né? Aquela questão dos 125 milhões de reais, né? Aquele 1,5 milhão de reais que estão sendo investigados nas contas do Júlio Casares, a questão dos 11 milhões, né, de reais que foram sacados em dinheiro em espécie, né? Enfim, e aí todas as investigações, né? Tem até um Twitter, não vou dar os créditos aqui porque eu também não sei o que é real, se é realmente isso, mas parece que a Polícia Civil vai fazer uma força-tarefa no São Paulo para investigar tudo, e tem que investigar tudo mesmo, tá? O São Paulo que eu conheci não era assim, não é isso o São Paulo, né? O São Paulo, ele sempre foi símbolo de honestidade, símbolo de idoneidade, símbolo de quem faz as coisas corretas, um time que visava sempre o futuro e parou no tempo, né? E aí a gente tá nessa situação, né? E aí tem aí a votação ainda, né, do impeachment, que é provável que não passe, né? É um negócio absurdo que vem acontecendo no São Paulo e a gente tá assistindo isso aqui, né, da TV, sem poder fazer nada, né? Tem uma manifestação, né, das torcidas aí, da torcida, uma galera lá no dia 16, né, que vai ser o dia da votação do impeachment, mas a gente não sabe em que pé que vai dar esse impeachment. O Ontem Ares já acatou o pedido, né, do próprio Júlio Casares, né, que é para fazer referente ao artigo 58, né, do parágrafo 2, falando que se enquadrando essa questão do impeachment dele de gestão temerária, e a própria oposição, né, gostaria de que isso não fosse enquadrada na questão de gestão temerária, questão mais política, né, que é o artigo 112, né, do estatuto do clube, né. Então aí fica essa briga. O Ontem Ares já falou que a oposição não vai conseguir judicializar isso, né? Enfim, então a gente vai ver aí cena dos próximos episódios, mas a gente fique preparado, torcedor, prepare-se, tá? Pra gente tá vendo uma das coisas mais grotescas que existem, né? Não descartem o Júlio Casares continuar no poder, continuar fazendo essas atrocidades que ele faz, né? E não se espantem se o Júlio Casares continuar no poder até o final do ano e ainda conseguir se safar de muita coisa lá dentro do clube. Minha opinião é que esse cara não deveria mais pisar no São Paulo. Não deveria mais pisar do São Paulo. Ele, o senhor Aidar, não deveria pisar mais no São Paulo.
né? São caras que trouxeram a polícia para dentro do São Paulo, né? Mostraram, né, que são pessoas assim que não conseguem gerir o clube, né? Não conseguem gerir o clube. O cara ser incompetente igual o Leco foi é uma coisa, tá? Agora o cara tá sendo investigado, um monte de ganho esquisito, um monte de investigação rodando São Paulo, rodando os dirigentes. Todos esses caras que estão ali, Belmonte, Nelsinho, o próprio Rui Costa, que não é dirigente, mas é o diretor de futebol, né? E todos esses caras, o Dedé, Mara Casares, Douglas Schwarzman, enfim, todo mundo que tá envolvido nessas maracutaias aí, né? Nessas investigações aí que estão correndo aí com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, tem que sumir do São Paulo. O São Paulo precisa pensar no futebol. A gente tá aqui falando de política, né? A gente tá aqui falando de questões, as questões políticas do clube, né? E o futebol? Amanhã tem jogo. O Flamengo já parou as tratativas com o São Paulo do impeachment. Tem o burburinho aí que o Red Bull Bragantino só vai negociar o Rodriguinho depois do impeachment, né? Então tá aí, né, gente? Não sou eu que tô falando. Os clubes mesmo não querem negociar com o São Paulo com medo de mais investigações envolvendo o nome dos clubes. Essa é a realidade, gente. Essa é a realidade, entendeu? Essa é a realidade. A galera tá com medo, a galera tá receosa. Tem uma galera que tá com medo de se envolver com o São Paulo justamente por isso. E a última notícia ali que saiu na ESPN é que a CBF vai fazer uma imersão lá na Bundesliga, na Premier League, nas ligas mais estruturadas. E foram os 19 clubes. Mas os 20 clubes foram convidados. O único que não vai é o São Paulo. Por que será? O São Paulo não tratou como prioritário isso. Não é prioritário fazer o São Paulo se modernizar, se profissionalizar. Por que não vai fazer o intercâmbio também? Entendeu? Então esses caras estão preocupados com eles, não estão preocupados com o São Paulo. Ah, isso não é prioritário. Isso não é prioritário. Isso é o futebol. Isso é o futebol. Entendeu? Como que não é prioritário? Então, gente, assim, sinceramente, não se espantem o que possa acontecer no dia 16, tá? Porque esses caras, eles governam para si próprios. Eles não governam para a torcida, não governam para o clube, eles governam para si próprio, tá bom? Salve o Tricolor Paulista.